Eu tinha escolas no Brasil inteiro, em Portugal, na Espanha, na França, na Argentina, todas próprias. Que foi a Microcamp. A Microcamp, que foi líder de mercado. Vocês chegaram a ter quantos colaboradores? 7 mil colaboradores, 7 mil. 150 escolas próprias. Era um negócio surreal, na Europa inteira. Tem uma pesquisa em Portugal que de cada 10 pessoas, 3 estudaram na Microcamp. Olha que legal. Era muito legal. Seja bem-vindo ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários, e no episódio de hoje eu estou com ela, Marlene Nicolau, essa grande mulher que perdeu tudo no processo de divórcio, mas se reergueu e construiu um negócio multimilionário. Marlene, seja muito bem-vinda ao Zanoncast. Muito obrigada a você por me convidar. E essa história aí é mais ou menos assim. Só que eu quero começar falando, você que está se separando no meio de um turbilhão, não se importe, tem vida boa, bacana, depois do divórcio. Tá lá. Marlene, sua história é muito inspiradora. E conta então, pessoal, como que você fez para começar a sua jornada empreendedora? Conta como foi o começo de tudo. Eu tive o privilégio de vir de uma família muito estruturada, com boas condições financeiras. Ninguém era rico, mas as coisas funcionavam. Fiz medicina, meu pai me deu uma clínica. Eu olhei bem para a clínica e falei, pai, quero te vender a clínica, no mesmo dia. Ele falou, mas como que você vai me vender o que eu acabei de te dar? Ali eu descobri que eu era vendedora, porque meu pai comprou de volta. Aí, mas me deu um dinheirinho, eu abri uma escola. E essa escola era uma loucura na época, porque hoje falar em informática, computador, é tudo muito legal, todo mundo quer ser o pai da criança. Mas era numa época que as pessoas faziam datilografia. Tinha um CP500 que as pessoas não saberiam o que é, numa escola só. E a gente foi vendendo e vendendo e vendendo, e aquilo foi se alastrando. Por fim, a gente, para encurtar, aí eu tinha escolas no Brasil inteiro, em Portugal, na Espanha, na França, na Argentina, todas próprias. Que foi a Microcamp. A Microcamp, que foi líder de mercado. Vocês chegaram a ter quantos colaboradores? 7 mil colaboradores, 7 mil. 150 escolas próprias. Era um negócio surreal, na Europa inteira. Tem uma pesquisa em Portugal que de cada 10 pessoas, 3 estudaram na Microcamp. Olha que legal. Era muito legal. E por que você decidiu investir em uma escola de informática, de curso profissionalizante? Porque na época, o meu marido, na época, o irmão dele acordou de manhã e falou que ia ver um computador na escola. E a gente falou, mas você vai acordar num domingo de manhã para ver um computador? Vamos lá ver o que é o computador. Eu nunca tinha visto um computador. E vi muita molecada em volta. Eu falei, isso aí deve vender. A gente transformou uma escola de inglês que a gente tinha numa escola de informática. E, imediatamente, assim, tinha fila na porta para fazer matrícula. E chamava escola de computador. Olha. Não existia o termo informática, não existia livro, não existia nada. Muito legal. Então, você se adaptou para uma tendência de mercado. A gente viu um produto. Por que um garoto sai de casa num domingo para ver uma coisa que eu não sei nem o que é? E me fala uma coisa, durante seu processo de separação, qual foi o momento mais difícil? Então, aí a gente conquistou o mundo, né? Aquela coisa, eu não tinha nada. Casei e fui morar num apartamentinho alugado. Quando a gente se separou, tinha helicóptero Augusta, avião bacana, iate, fazenda, tinha tudo que um ser humano poderia querer. E um casamento extremamente feliz. Nunca houve uma crise, um aviso prévio. Então, você que está aí, calma aí que você vai ver que tua vida não é tão ruim. Um dia ele chegou e falou, olha, arrumei uma garota de programa de 17 anos, eu vou embora com ela. E eu com 25 anos de casada. Nossa. Aí eu falei assim para ele, como assim? Ele falou, mas não se preocupa que você vai ficar bem. Quando ele falou isso, eu falei, me ferrei. Como que eu vou ficar bem? Metade é meu, né? Mas não era. Infelizmente, mulher... e eu estou falando de uma mulher que fundou a empresa, que trabalhava 18 horas por dia. Minha filha nasceu meio-dia, porque eu tinha uma reunião às 11, e eu briguei 5 anos por alguma coisinha. Porque nem o apartamento que eu morava ficou para mim. Nada. E eu passei muito perrengue, perdi tudo. Minha filha parou de ir na faculdade porque a gente não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comer. Literalmente não tinha dinheiro para comer. Até que uma hora eu falei, chega, isso não pode continuar assim.
E o que te levou a dar um basta? Assim, que Porque a vida segue. Como que eu comecei falando? Tem vida depois do divórcio. A vida segue, eu sei trabalhar. Eu não precisava daquilo. Se eu montei uma vez, eu monto outra. Eu não preciso de ninguém, nunca precisei de ninguém. Então, o pouco que eu fiquei, que eu conseguia, eu abri uma outra rede de escolas e segui a vida. E eu vi que a Microcamp estava sofrendo. Microcamp já não era mais líder de mercado. A nossa briga estava destruindo um trabalho de uma vida. E eu não tenho a mentalidade de se não é minha, não vai ser de ninguém. Não, eu falei, vou preservar a empresa, fica. Então, a Microcamp ficou inteira para ele. E eu fui tocar minha vida e hoje, graças a Deus, estou bem, estou abrindo fundos, estou com investidores, estou abrindo um baita de um condomínio baseado em vinho e a vida segue. E como que foi o processo da nova abertura, da abertura da nova empresa, né? Não, na verdade, eu não abri. Eu consegui pegar num processo lá meio nebuloso, 20 escolas. E essas escolas eu comecei a tocar. Só que era um inferno, era assim, bloqueava minhas contas e ameaçava. Bom, eu não vou entrar aqui em briga, até porque hoje a gente é amigo, se dá bem, tem negócios em conjunto, está tudo certo. Mas o fato é que essas 20 escolas, eu tive um amigo maravilhoso que é o Ratinho do céu. Quero te agradecer em rede nacional. Ratinho foi no meu escritório e falou, Marlene, se você trocar o nome Microcamp, eu te ajudo e te dou a inserção de graça. Olha. Porque ele anunciava muito para mim, ele e o Gugu. E ele viu o que tinha acontecido comigo. Aí eu falei, mas como é que eu vou trocar tudo? Eu não tenho um centavo. Porque trocar marca dá trabalho. Custa, né? Fachada. Aí eu falei, vou me endividar. Aí fui lá, troquei tudo por Evolutime. E o Ratinho me fez muitas inserções a preço de nada. Eu pagava uma taxinha no SBT e aquilo me deu... Eu levantei e vou. Então, olha, Ratinho é uma pessoa que ele é espetacular, espetacular. Nunca me pediu nada em troca, ele só se solidarizou com a situação que eu estava. Que bacana. E hoje, Evolutime, hoje você tem quantas unidades? Hoje eu tenho 20 escolas. Não queria ter mais. Estou muito feliz. Fiz aquela continha básica de quanto eu preciso para viver, está tudo certo. Só que eu tenho uma filha e essa minha filha quer expandir. Ela quer criar um fundo educacional, ela quer abrir mercado, ela quer pôr na bolsa. Então, hoje, aqui em primeira mão, assim que está tudo saindo muito do forno, a gente está fazendo um plano de expansão. Em 3 anos, vamos chegar a 150 escolas. E não é promessa, é um fato que já está em andamento. Ô Marlene, depois que você acabou perdendo tudo durante o processo de divórcio, como foi você fazer o primeiro 1 milhão novamente? Quando você... eu acho o seguinte, eu vejo por hoje. Hoje, quase todo mundo está com problema financeiro. Seja grande, seja médio, seja pequeno, seja assalariado, todo mundo tem problema. E eu me vi mais ou menos na situação de hoje, com problema financeiro. Só que eu tenho uma força de trabalho. Eu conheço pessoas. Eu reuni as pessoas que eu podia, reuni o meu conhecimento, reuni minha força e voltei a trabalhar. Voltei a fazer coisas que eu não fazia mais. Voltei a atender no balcão, voltei a dar aula, voltei a fazer coisas. E quando você vê, 1 milhão começa a acontecer as 1 milhão coisas. Vira faturamento de 15 dias. Faturamento não, né? Lucro de 15 dias. Sim, sim. Porque você começa talvez, eu sempre falo isso, foi um livramento. Onde eu estaria hoje? Casada num casamento morno, numa baita de uma crise, porque a gente já tem tudo acomodado, talvez não existisse mais nem empresa. Aquilo, para mim, foi como um renascimento. Então, se você está atravessando algum tipo de crise, de problema hoje, acelera, mete o pé no acelerador, faz dívida, vai para cima. Ontem eu tive uma reunião de vendas com alguns diretores e eu falei isso para eles. A gente começou a ganhar menos, né, na pandemia. O que vocês fizeram? Cortaram o padrão de vida, ao invés de achar formas de ganhar mais. Aí é a cabeça do rico e do pobre, que não tem nada a ver com ter dinheiro. O rico, ele não baixa o padrão dele. Ele vê formas de ganhar mais. Né? A gente contém um gasto aqui, contém um gasto ali, mas eu vou atrás. A cabeça da pessoa pobre que eu digo não é ofensa, mentalidade, porque a maior riqueza está na cabeça da pessoa. Ela vai lá e corta os gastos, ela muda para uma casa menor, ela troca por um carro que gasta menos, ela deixa de consumir determinado produto. Eu prefiro ocupar a minha cabeça e o meu tempo pensando onde é que eu vou ganhar dinheiro. Muito legal. E foi o que eu fiz. Eu fui ver onde eu ia ganhar dinheiro, porque aquela situação era insustentável.
Ô Marlene, muito legal essa chave que você acabou de deixar aí pro pessoal. E eu vejo que você é uma pessoa muito bem relacionada. Inclusive, você até falou que amanhã você vai fazer um almoço com o cônsul da Itália. Embaixador, desculpa, da Itália, da França. E a gente vê que você circula muito bem aí no meio dos maiores empreendedores e personalidades do mundo do empreendedorismo e daqui de São Paulo. Você acredita ser fundamental uma pessoa investir em relacionamento, se relacionar, ter uma boa rede de contatos? Claro que sim. No sucesso profissional? Contato é tudo. Se não seja para ter algum negócio, seja para te inspirar. Porque quando você começa a ver, se você é o meio que você vive. Se você vive com pessoas que se queixam, que estão na pobreza, que estão na pior, você vai ficar assim. Então, se você se inspira com empresários que estão aí com problema, estão virando o jogo, estão comprando, estão fazendo, por que eu não? Se está sendo bom para eles, tem que ser para mim também. Se você pudesse dar 2 dicas aí para a pessoa poder melhorar os relacionamentos e o network, o que você diria para essas pessoas? Não tenta aproveitar de ninguém. O pior que existe é você sentar numa mesa e começar a falar de negócios. Ninguém te atura. As pessoas levantam e saem. Seja uma pessoa agradável, bacana, presente, se lembre do aniversário das pessoas, se lembre de coisas bacanas, seja pertinente. Vai falar de negócio, olha, posso ir no seu escritório falar com você? Não aborda a pessoa numa festa ou no momento de lazer dela. Não seja o cara. Outra coisa que eu odeio, eu acho que você também. Pessoas que vêm assim, eu tenho um negócio, vai te deixar rico. Cara, então faz sozinho. Verdade. Não, seja humilde. Olha, eu tenho um negócio bacana que eu acredito, só que eu preciso de um investidor, eu pensei em você. Você gostaria de conhecer? É outra abertura. Com certeza. Não tenta ser espertão. Seja uma pessoa bacana. Seja interessante antes de ser interesseiro. Interessante. É isso. Queira realmente ser uma pessoa interessante, agradável. Porque se a pessoa precisa de um serviço, ela sempre vai lembrar de alguém que ela conhece. Então, as coisas começam a acontecer, porque as pessoas te conhecem, sabem da tua seriedade ou da tua falta de seriedade. Também é um problema. Não, muito, muito bom. E se você pudesse falar para a Marlene de 20 anos de idade, eu tenho um público também bastante jovem que nos acompanha. Se você estivesse falando para sua filha de como ter sucesso na vida, se você pudesse falar assim, ó, filha, são 3 ou 4 coisas essenciais para a pessoa poder ter sucesso. Você começaria por onde? Olha, primeiro, não existe profissão que dá mais dinheiro ou menos dinheiro. Existe o que você quer fazer com amor. Então, não vá procurar uma profissão ou um negócio porque te falaram que dá dinheiro ou deixe de fazer essa porque não dá. Quando você se dedica, você gosta, você trabalha, você acha formas. Tudo pode ser grande. Qualquer negócio pode ficar muito grande. Uma reciclagem de lixo pode ficar muito grande. Até tem exemplos de grandes empresários que catavam reciclagem. O Geraldo Rufino lá, hoje a empresa dele é grande. Não vá na conversa de ninguém, se apaixone por alguma coisa. Eu não acredito, eu sou muito pragmática nisso, no querer é poder. Eu não acredito, eu acredito que trabalho é poder. Trabalha mais que todo mundo, chega antes, sai depois, faça o trabalho que ninguém quer. Eu tinha um barco de 10 milhões de reais e distribuía folheto no Farol, quando eu comecei. Por que eu não tinha ninguém para distribuir? Não, porque quem distribuía jogava no bueiro, então eu ia lá para mostrar. E está tudo certo. O líder que é líder, ele lidera pelo exemplo. Então, não tenha só vontade, tenha força de trabalho. Ache alguma coisa que você goste, tenha muita força de trabalho e saiba que vai dar errado. Não se iluda que vai dar tudo certo. Vai dar errado. Então, você tem que saber que vai dar errado. A diferença de quem vence e quem não vence é como você se levanta e reage. Muito bom. Então, é isso sempre que eu acreditei. Vai ter problema. Será? Porque quando a gente monta um negócio na cabeça da gente, ele é perfeito. Vai dar tudo certo. Chega lá na frente, a gente esquece de combinar com os outros, né? Porque não é. Teve algum momento que você pensou em desistir, parar? Nunca. Eu tive momentos assim horríveis na minha vida. Da minha separação, do meu irmão morrer no mesmo mês, meu pai... Enfim, foram coisas que não me machucam, mas que levariam qualquer pessoa, ou quase todas as pessoas, a um quadro de depressão, de desespero. Eu tinha tudo que um ser humano pode querer. Eu morava no Ritz. De repente, eu estava abrindo massa de tomate para comer. E eu não fiz nada de errado.
Eu nunca traí meu marido, eu nunca vi um homem pelado que não fosse meu marido, eu vivia para o meu marido. E ele vai embora com uma pessoa que ele achou na rua. Isso é humilhante. Saiu no Fantástico minha separação. Foi muito humilhante. Mas isso, eu pensei assim, eu estava lá, eu participei dessa palhaçada, eu concordei com isso, por que eu vou ser afetada? Eles dois lá se acharam, eles dois fizeram a combinação deles, eles dois decidiram me destruir e eu vou deixar? Eu nem estava lá. Comigo, não. Marlene, uma das coisas que eu percebi, eu também, né? Eu sempre conto nas minhas histórias, que eu sempre panfletei. Eu já colei poste, que eu não tinha dinheiro para colocar panfleto, então eu fazia os panfletos com contato, colava poste. Já descolei poste, porque eu não sabia que não podia colar. O fiscal da prefeitura baixou no endereço. Foi você que colou, tem que tanto tempo para descolar. Isso demonstra humildade. E às vezes a pessoa confunde humildade com ser uma pessoa, às vezes, mais ignorante, sem conhecimento, não tem nada a ver. Pessoa humilde é fazer o que tem que ser feito para você poder ter sucesso. É isso, a gente tem cara de ignorante. Aqui, ó, dois bonitão, dois bacana, vestido de Chanel, deve ser uma super marca inglesa. E a gente vai colar papel, tá tudo certo. Isso aí. Tá tudo certo. Se for para dar exemplo, tá tudo certo. E eu faço isso com a minha filha. Minha filha não tem conversa, não. Ela tem que fazer o que tem que ser feito. Tanto que ela veio me pedir para a gente fazer essa expansão. Eu falei, ok, mas qual vai ser a sua parte? Você acha que você vai ficar de bonita vendendo lá na frente? Não vai. Então, ela não gosta das escolas. Eu também não gosto mais de trabalhar. Está indo. Ô Marlene, eu acho que a pior coisa de uma traição não tem como ser bom, né? Assim, sempre você pode olhar o lado bom, mas é doloroso e eu acho que o pior é a exposição que você sofreu. Eu fui muito exposta. Como conseguir perdoar? Assim, se tiver as mulheres ou homens que estão nos assistindo que já passaram por algo semelhante, porque a gente sabe que se você não perdoa, faz mal para você se guardar. Como que você fez para liberar esse perdão? Primeiro de tudo, eu estou contando aqui 1% do que eu passei, porque foi horrível. Foi assim... Não dá nem para contar, porque às vezes eu conto e a pessoa já fica com raiva dele. Coitado, ele está doente, nem merece isso. O perdão é o tempo. Nós ficamos 7 anos sem nos falar. Ele não falava comigo. Eu liguei para ele 2 vezes em 7 anos. Para falar que tinha tido problema com a nossa filha. Ele mandou a segurança dele me retornar e eu precisava de alguma coisa. Porra, se o cara não responde a ligação, nunca mais liguei. Então, a gente ficou 7 anos sem se ver. Quando a gente foi voltar a se falar, já tinha passado tudo. Então, esse final de semana, ele estava na fazenda. Estava eu com o Leandro, meu namorado, gato lindo que está ali, e ele estava lá. E é assim que a vida é. Porque senão a gente não anda. Pessoal, você que está se separando, segue tua vida. Eu tenho amigas que ficam ali martelando, falando do ex. Aí você acha que se separou ontem, né? Quanto tempo você se separou? 10 anos. Cara, e ainda tá... Tá nessa ainda, né? Tá arrastando essa corrente. O perdão é um exercício, não significa que você esquece. Mas significa que você tem que seguir. Hoje eu até agradeço para ele. Ele me fez uma pessoa... com uma força que eu nem sabia que eu tinha. Eu sabia que eu tinha força de trabalho. Hoje eu sei que eu tenho uma força para puxar. Da onde que você tira essa força? O que te motiva? Eu não sei. Eu acordo feliz todo dia. Eu já tive um acidente, eu me queimei inteira, fiquei na UTI 4 meses. Estava desenganada, ia ficar toda deformada. Deus me salvou. E eu tive uma conversa. Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima. Eu estava em Portugal. E eu falei para ela, olha, se você está esperando que eu seja uma pessoa deformada que vai levar motivação por aí, eu não quero. Eu não quero nem ser um milagre, eu te agradeço, mas me leva embora. Agora, se para mim ficar boa e eu ter que passar para as pessoas que elas podem vencer, ser forte, eu aceito. E por mais maluco que possa parecer, eu comecei a melhorar. Olha. Eu tinha queimado as córneas, eu voltei a enxergar, eu tinha perdido os movimentos, eu fiquei sem nenhuma cicatriz. Olha. E essa gratidão que eu tenho a Deus é o que faz eu continuar. Eu sempre acredito que vai dar certo. Eu sou irritantemente otimista. Eu sou... como é a palavra? Pessoa... eu sou irritantemente otimista. As pessoas falam que eu irrito elas e que eu sou inconsequente. Falo que o meu otimismo beira inconsequência. Eu falei, filho,
É isso aí. Eu não conheço ninguém que tem sucesso que é pessimista e Não, eles negativo. falam porque você tem que ter um pouco de pé no chão. Eu não, eu sou uma borboleta, eu vim no mundo para voar, eu vou. Se der errado, eu mesmo conserto. Quem fica sempre com o pé no chão não decola, né, Marlene? Eu quero Não ser voa. borboleta. Eu falo, eu sou uma borboleta. Se eu não É puder isso aí. enfeitar, eu não quero brincar. É isso aí. Agora, dinheiro é consequência. Adoro dinheiro. Mas nunca levantei da minha cama para ganhar dinheiro. Porque eu acho que dinheiro corre de quem está desesperado por ele. Acredita. Vai firme. Não desiste. Não ache que as coisas são no seu tempo. Sabe aquelas imagens que você está cavocando lá para chegar no diamante? Logo que está chegando, você desiste? Aham. Não desiste nunca. Uma hora vai acontecer. Vai. É o que eu falo. Eu até tenho um amigo meu que ele tem uma rede, né, de barbearia, uma pessoa de muito sucesso. E ele falou, Rei, eu vi você, a academia que você está montando na sua casa, parece uma Bodytech, cara, eu não consigo visualizar isso daí. Aí eu falei para ele, né, até gravei um áudio para ele, falei, cara, quando eu comecei a empreender há 15 anos atrás, eu comprei o terreno da casa que eu moro hoje, que é uma casa bem menor, uma casa de 400 metros quadrados, eu paguei 20 parcelas, eu nunca vou esquecer. Era 20 parcelas de 15 mil reais e foi suado. Aí eu comecei a construir a casa, suado. Então, só que você começa a trabalhar, você vai fazendo as coisas, a hora que você vê, o negócio toma uma proporção que você fala, uau! Né? Chega até a arrepiar de falar. Nem acredito que eu estou vivendo isso, porque se o Reinaldo de hoje voltasse a 20 anos atrás e falasse, Reinaldo, você vai ter uma casa assim de 2.300 metros quadrados, vai ter jato, vai ter iate, eu não iria acreditar em mim mesmo. Só que o sucesso, eu costumo dizer, ô Marlene, que é igual um farol de um carro. Você não precisa enxergar 100 quilômetros lá na frente. Você só precisa enxergar os primeiros 300 metros. E aí você avança 300 metros, você vai mais 300 metros. E ter coragem de percorrer esses 300 metros. Porque a maioria não tem. É isso aí, coragem. Você né? falou uma coisa que eu conversei esses dias. Você nunca pode fazer só o que você pode. Você comprou um terreno que você não podia pagar, você se meteu numa construção que você não podia fazer. Quando ficou pronta, estava pequena demais. Uhum. E se você tivesse comprado a metade do terreno e feito uma casa de 200, você não teria ganho dinheiro. Não. Porque o que joga a gente para frente é dívida, é compromisso, é sonho. Você tem filho, você prometeu para tua mulher aquela casa, ela vai ter que acontecer, você vai ter que trabalhar. Quando você vê, você fala, pô, por que eu não fiz logo de 1.000 metros? Exatamente. Não, e um dos arrependimentos, essa casa que eu moro hoje, eu comprei o terreno, tem 2.700 metros o terreno. E o do lado estava à venda de 2.200. E você não comprou. Eu me arrependo porque era R$830 o metro, isso em 2019. Hoje é R$3.500 o metro. E você teria dado conta. Teria, com certeza. Agora, você tem que também ter um negócio que te proporcione. Não vai sair o pessoal sair fazendo dívida e falar que foi eu que mandei. Você tem que ter um negócio que você visualiza o crescimento dele. Eu gosto de dizer o seguinte, é sempre você ter um jacarezinho no seu calcanhar, para não acomodar. É isso. Né? Então, quando eu falo que eu agradeço ao Eloy e a moça lá, eles me fizeram uma pessoa... talvez eu nunca mais tenha tanto... Acho que vou, né, com esse projeto novo, mas eu não tinha mais a pretensão de ter tanto dinheiro. Eu só queria manter minhas coisas, que não é fácil, né? Sim, tudo custa, né? Barco, principalmente, um barco de 70 pés, só marina, fazenda, marinheiro. Tudo. E eu queria só... Mas hoje eu olho para eles e olho para mim... Vem a base do perdão, cara. Minha vida está tão bacana. Uhum. A minha vida é tão espetacular. Deus é tão bom comigo. E, às vezes, eu olho para eles e eu vejo que a vida deles não evoluiu como a minha. Uhum. Deles, e não só deles, de pessoas que se juntaram a eles, porque foi uma luta, não foi contra o Eloy. O Eloy era um dos homens mais poderosos do Brasil. Uhum. Era um cara que ganhava prêmios no mundo inteiro, meu ex-marido. Uhum. Todo mundo ficou com ele. Uhum. Ninguém ficou comigo. Eu cheguei em lugares e a pessoa perguntava, por que você sentou do lado do meu marido? Eu só tinha aqui para sentar. Você dá para você sair? Nossa. Eu escutei isso. Eu nunca tinha usado aliança, eu passei a usar aliança, de vergonha. Então, você é atacado. Eu venci uma briga que ele pediu minhas bolsas para o juiz. Minhas bolsas. Porque ela queria minhas bolsas. Nossa. Ela queria minhas joias. Ele não bastou ele me tirar todo o nosso patrimônio. Ela queria. E ele fazia tudo que ela queria. E hoje eles nem estão mais juntos, e nem sei da vida dela. E ele é uma pessoa que eu ligo para ele. Estava falando com ele no telefone antes de entrar aqui. Ele me liga, ele não trabalha mais.
Marlene, você é uma inspiração, porque eu vejo mulheres, né? E eu falo isso, que eu dentro de casa eu vivi isso mais ou menos com a minha mãe, né? Até minha mãe acabou adoecendo, eu perdi minha mãe de câncer, porque ela fumava muito, mas assim, ela tinha uma mágoa muito grande do meu pai, que meu pai terminou com ela. E eu vi o sofrimento que é. E que não é fácil essa virada de chave igual você tem, esse astral que você tem. É nítido ver o poder de Deus em você, né? Porque é muito maior do que... É muito pequeno a traição perto do que da vida. E eu nunca me importei dele não gostar mais de mim. Não gosta mais de mim, gosta de outra pessoa. Isso você tem que aceitar. Ó, você que está aí, você tem que aceitar. Entende? Ele não gosta mais de você, gosta de outra pessoa. Ponto. Ele não é mal por isso. O amor é uma coisa que acontece e é incontrolável. A pessoa não é má por isso. Ela é má como ela lida com isso. Como ela deixa o outro para trás. Sim. Porque você viver num casamento... É questão de honra, né, Marlene? Para mim estava bom, para ele obviamente não estava. Pô, você caminhou ao lado dele, ajudou no processo. Dele, exatamente. Então, ele ia na minha casa de chinelo porque ele não tinha dinheiro para um sapato. Ele vinha de Campinas, minha mãe dava o dinheiro do pedágio para ir embora. Então, na hora que ele se apaixona por outra pessoa e deixa de me querer, ele não é ruim por isso. Ele é ruim quando ele acha que eu tenho que ir para a rua. De não ter te honrado por tudo aquilo que você literalmente representou. Na rua, sem nada. Exatamente. Nem minha roupa eu podia levar. Então, o que você tem que fazer aí? Não fique brava porque a pessoa não te quer mais, cara. Não quer. Segue a vida, cara. O que mais tem é gente. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Exatamente. E se ele te ferrou financeiramente, arruma um advogado, vai para cima dele, mas segue sua vida. Exato. Muito bom. Não fica batendo naquilo. E na sua fase atual, qual que é o seu maior desafio hoje? Meu desafio é montar esse novo fundo, que a gente está em parceria com vários investidores pesados mesmo, que eles querem constituir o maior fundo de educação do mundo. Uau! E aí vieram me procurar por toda a minha história, por tudo que eu já gerei, que eu já fiz. E eu já não é o primeiro grupo que me procura. Logo que eu me separei, alguns bancos me procuraram para fazer mais ou menos o que fizeram com o Wizard. Só que eu não tinha condições de nada. Eu nunca vou me meter num negócio que eu não vou dar conta. E hoje vamos até conversar aqui sobre franquias e coisas. Bora, vamos falar. Porque a ideia é, em 3 a 4 anos, que esse fundo já seja o maior fundo de educação do mundo. Muito bom. E está com pessoas assim muito grandes, muito fortes. E a minha função nisso tudo é abrir escolas. Muito bom. Abrir Evolutimes. Ô Marlene, e a gente vê que algumas pessoas usam muletas, né? Desculpas para não poder prosperar. Falando um pouquinho sobre maternidade, como que você fez para poder conciliar trabalho, maternidade, para poder orientar e educar tão bem sua filha? Eu vejo a minha esposa, é muito difícil. Quando eu viajo, ela fica com 3 lá, consome muito. Como que você fez para conciliar tudo isso? Primeiro, eu só tive uma, que é uma tristeza que eu tenho. Eu gostaria de ter tido 2. Mas não tinha como. Eu tinha que fazer uma opção. Todo o tempo que eu tinha, eu queria dar para ela. Eu não queria dividir em 2, porque era muito pouco. Primeira coisa, eu arrumei uma pessoa que cuidava dela, uma babá, era um casal. Não que eu deleguei a minha educação, mas eram pessoas assim, extremamente corretas. Ela punha a minha filha no piano, no balé, mas tudo era sempre a gente junto. A gente vinha todos os dias para casa para ficar com ela. Então, eu tinha uma pessoa de muita confiança, de muita capacidade, que cuidava dela na minha ausência. Isso dá muita tranquilidade. Eu ia eu fiquei 15 anos indo para Portugal uma semana sim, uma não. Ela ia junto. E aí ela ia babar, o motorista, ia todo mundo junto. A gente voltava, ela voltava. Aí ela começou... o sacrifício maior foi dela, não foi nosso. Aí ela começou a ir para a escola. Ela tinha uma escola em Portugal, outra no Brasil, uma escola americana. Ela faltava no dia da viagem, estudava, faltava, voltava. Então, o sacrifício maior foi dela. E eu sempre dei prioridade. Se tem médico, se tinha reunião da escola, eu ia. E é a grande vantagem de você ser a dona da empresa, né? Talvez um funcionário tenha... É a liberdade, né? A liberdade de ir. Mas o principal ali foi que ela tinha um espírito colaborativo muito legal. Ela topava essas mudanças, vai para cima, vai para baixo. E eu tive uma pessoa durante 11 anos que eu confiava como um braço direito, esquerdo na educação dela.
Se bem que a gente nunca delegou. É muito puxado. Não é fácil, não dá para chegar aqui e falar que não atrapalha. Não é verdade. Não é verdade. Ô Marlene, para a gente poder encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, que sonha em ser grande, que já são empresários, mas ainda são pequenos. Deixa uma mensagem final para essas pessoas. Olha, eu gostaria de ter a fórmula, né? A fórmula mágica para você ser grande. O que eu posso te falar é o que eu fiz. Não deixa ninguém te tirar do teu caminho. Vai demorar, vai ser dolorido, vai dar errado muitas vezes, você vai pensar muitas vezes em desistir, mas aí é a diferença de quem vence e quem não vence. Acredita. E não fica esperando, né? Quando a gente falou aqui que a gente colava lambe-lambe, você tem que sair para a rua, você tem que achar alternativas, pensar. Só para terminar, na pandemia, foi um horror. Que a primeira coisa que você para de pagar... Imagino você, né, na não pandemia. É uma escola, é um curso de inglês, um curso de informática. A primeira coisa que você para de pagar... Meu curso era presencial, eu não tinha nenhuma estrutura online. Nos 3 primeiros meses, eu banquei 3 mil funcionários, 20 aluguéis caríssimos do meu dinheiro. E depois? Eu não posso continuar com isso. Voltei a trabalhar. Só que as pessoas iam e não compravam. Aí, aí eu fui atender. Falei, o que está acontecendo? Eu vi que as pessoas tinham 2 medos. A Globo mostrava aquelas valas abertas, as pessoas iam morrer, ou ela ia ficar desempregada porque o negócio dela, as pessoas apanhando. Eu falei, cara, eu não posso tirar o medo de ninguém morrer. Aí eu mandei fazer, criei a toque de caixa, uns cursos online para os pais. Olha. O que estava aberto? Supermercado, farmácia, padaria. Então, eu fiz atendente de supermercado, caixa de supermercado, fiscal de loja, cuidador de idoso, todo mundo estava contratando. Então, operador de drone. Eu criei profissões que ele poderia fazer se ele ficasse desempregado. Então, quando ele vinha, eu falava, o teu filho não está indo na escola, ele tem que estudar alguma coisa. E se você ficar desempregado, você vai ter todos esses certificados, você vai ganhar mais. A gente vendeu 30% a mais na pandemia do que antes. Adaptabilidade. Você se Presta adaptou atenção. rapidamente. Não fica se lamentando. Você não é vítima. As condições nunca vão ser ideais. Você que tem que ir para a ponta do seu negócio, ver onde está a deficiência e achar uma solução. O resto é trabalho. Muito bom, hein? Sensacional, Marlene. Aí é trabalho. Queria te agradecer por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que você já inspira e vai inspirar ainda mais pessoas aí com esse nosso podcast. Uma honra te receber aqui no Zanoncast. Muito obrigado. A honra é minha que acompanha a sua história, do Gustavo. Acho vocês incríveis. Fico lá curtindo tudo. Eu tanto curti, que um dia ele falou comigo. Verdade, verdade. Muito bom, viu? Obrigado. Obrigada a vocês.